Pedro Henrique, boa noite, obrigado pelo superchat. A Alemanha não se pronunciou sobre a destruição de seus gasodutos? Não. Os países europeus, inclusive a própria Ursula von der Leyen, quer sugerir, essa é a minha interpretação, de que esta sabotagem seria decorrente de uma ação que muito provavelmente colocaria com um grau de suspeição a própria Federação Russa, que em seus relatos também, de maneira implícita até aqui, coloca que os Estados Unidos e seus aliados seriam responsáveis. O que a gente tem de concreto é políticos na Alemanha, políticos na Polônia, inclusive um eurodeputado que já foi ministro de Relações Exteriores e da Defesa da Polônia, que se expressou de maneira irônica, agradecendo aos Estados Unidos pelas imagens do vazamento que foram reportadas por um caça F-16, sugerindo que teriam sido os Estados Unidos e sua mania de guerra. Então tem muita gente, inclusive na Alemanha, que de forma independente faz esse tipo de relato, tá? Mas eu não quero chancelar isso. Eu não vou confirmar. Primeiro que eu não sou perito, tá? Eu tenho análises que sugerem, por analogia, quais seriam os interessados. Agora, eu não posso cravar. Tá? Eu não posso cravar. Seria absolutamente imprudente da minha parte cravar. Seria pretensioso da minha parte cravar. Eu não posso fazer isso. Tá? Então, o que está consensuado é que foi uma sabotagem. Isso aí está praticamente consensuado. Tá? Isso é praticamente um consenso entre as partes. Tá? Isso aí é praticamente um consenso entre as partes. Foi sabotagem, não foi um acidente. Como que você vai ter explosões concomitantes, paralelas, em 4 pontos, pelo menos a guarda costeira sueca colocou agora há pouco, mas tem muito relato aí nas redes sociais, em canais de Telegram, que diz que até 12 pontos do Nord Stream 1 e 2 teriam sido afetados por explosões. Claramente é uma organização muito bem feita para que esses gasodutos fiquem não operacionais. Tá? É uma false flag? Pode ser. Pode ser. Pode ser que nós tenhamos, e eu sempre dizia para você o seguinte, que coisas maiores até, iguais ou maiores do que aquele episódio de 2014 com o voo MH17 das linhas aéreas malaias, na Malásia, da Malaysian Airlines, que elas ocorreriam. E não deu outra. Quer dizer, essas explosões do Nord Stream, elas são um novo MH17. Esse envio maciço de pastilhas de iodo para a Ucrânia podem ser, inclusive, uma operação de propaganda, podem ser uma operação de desorientação, de desinformação. Hoje, as guerras elas são muito jogadas com base nas operações de desinformação. Então, é importante que nós façamos o relato, mas guardemos uma certa reserva em relação à possibilidade de que haja operação de desinformação. Victor Alexander, se eu acho que vai ter ataque nuclear antes do Ano Novo, infelizmente, a gente corre o risco. Infelizmente, a gente corre o risco. Agora, quando a gente fala em responsabilidade pela explosão no Nord Stream, nós podemos imputá-la, e muito provavelmente é uma operação estatal, é uma operação no Estado Nacional. Agora, não tenho dúvida, os senhores, que interesses escusos de globalistas, de imperialistas, de setores ligados aos podres poderes que, nesse momento, campeiam soltos aí, atrás de objetivos absolutamente escusos e absolutamente antiéticos e imorais, utilizam essas estruturas para promover esse tipo de situação que eu julgo absolutamente assintosa. E lá, na doutrina militar, aí dos Estados Unidos e não da Rússia, sempre houve um incômodo profundo com a relação de dependência energética, principalmente da Alemanha, mas de todo o continente europeu, em relação à Federação Russa. A famosa história da Merkel, do Hertland, relações de dependência que foram criadas, inclusive em muitas situações de investimento de capital alemão com transferência de matriz tecnológica para a Rússia, e daí também algum tipo de triangulação em relação à República Popular da China. Por isso eu digo hoje, o maior interessado em que a Rússia não perca esse conflito é a China. Porque se cai a Rússia, os chineses vão ter que enfrentar esse poder global sozinhos. Né? Então, mais do que o Irã, mais do que a Índia, mais do que a Turquia, mais do que o Paquistão, mais do que os outros membros dos BRICS, que o Brasil, que a África do Sul, quem está muito, muito, muito interessado em não permitir que a Rússia perca esse conflito é o chinês. Agora, não vai haver reconhecimento da China em relação a esses referentes, porque a China tem regiões que são regiões
que tem ambições secessionistas, inclusive dentro do próprio Xinjiang. Não é apenas o Xinjiang que tem ambição secessionista em razão de uma questão religiosa, apesar dos aspectos de realocação demográfica dentro do Xinjiang, dentro do Tibete. Mas você tem lá, dentro do Xinjiang, vários pleitos secessionistas. Você tem a questão do Tibete, você tem a questão da reintegração de Hong Kong e a legislação especial que ainda dura um tempo. Você tem a questão de Taiwan. Então, para os chineses não vão reconhecer esses plebiscitos, não vão reconhecer esses referendos. Vocês não tenham absolutamente nenhuma dúvida do que eu estou colocando aqui para vocês. Os chineses não vão reconhecer. O Cazaque, o Tokayev, o governo do Cazaquistão, não irá reconhecer, porque da mesma forma existem pleitos secessionistas no Cazaquistão. Os iranianos menos ainda, tá? Então não esperem que haja reconhecimento muito grande. O que pode ocorrer, na realidade, os sérvios também não reconhecerão em função do problema do Kosovo. O que pode acontecer é um reconhecimento da Síria, provavelmente da Venezuela. Vejam os 7 países que, juntamente os 6 mais a Rússia, que votaram contra a fala remota do Zelensky. Esses podem ser os países que de plano reconheçam a anexação à Rússia desses 4 oblastes aí onde ocorreram esses referendos. Tá? O Cazaquistão não irá reconhecer. E existe uma campanha, não é, dentro do Cazaquistão no sentido de sentimentos anti-russos. Tá? A Belarus, eu acredito que pode ser um candidato ao reconhecimento. Diana, exatamente. Boa noite. Cuba, Nicarágua, Síria, é possível. O Brasil não irá reconhecer, eu não tenho dúvida disso. E eu posso praticamente cravar isso, porque vi, inclusive, que na fala remota do Zelensky, vou repetir, de maneira correta, o Brasil se absteve, porque não tomou lado. Não cabe ao Brasil, na posição em que se encontra, em razão de codependências, se alinhar a um lado ou outro. Não, absolutamente não existe isso. Né? Absolutamente não existe isso. Um relato de alguém na Polônia. A Fernanda está dizendo aqui, na Polônia, hoje a minha filha foi informada que vão distribuir as pastilhas de iodo para as crianças. Então, perfeito. A filha da Fernanda está na Polônia e a Polônia é um alvo potencial no caso de agravamento. Tá? Não acredito na Argentina, tampouco. A Argentina, se não me falha a memória, também se absteve. E a Diana traz uma boa informação aqui, e verdadeira, que o Brasil não reconheceu a questão da Crimeia. Dempara, um abraço, Thiago. O Brasil tem que ficar neutro. Eu acho que correta a posição do Brasil, do seu Ministério das Relações Exteriores, até aqui na administração desse conflito.